No meu dia a dia, eu costumo acordar por volta de umas 5h30 da manhã ali, tomo café, 6h30 no máximo eu já tô na academia. Aí dando umas 7 assim eu já tô de volta, né, da academia. Faço as coisas que eu preciso da empresa, né, porque eu já costumo deixar tudo alinhado na noite anterior. Então é o dia que eu disparo o e-mail, que eu já deixo pronto no dia anterior, né, eu envio mensagem para os funcionários também. Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender em Dose Dupla. Este é o espaço onde você conhece as rotinas de quem precisa se desdobrar em duas funções durante o dia. É o caso do Edinaldo Ribeiro Filho. Ele é assessor de comunicação e ainda toca uma agência de publicidade. E nós vamos debater a jornada dele com o Isael Jorge, analista da Unidade de Educação Empreendedor do Sebrae Nacional. O Edinaldo entrou para o universo do empreendedorismo ainda na faculdade e se desdobrou para criar uma agência de publicidade. Ele trabalha com marketing digital. Em outra frente, o publicitário também faz parte da equipe de assessores de comunicação do governo do Distrito Federal. Como ele faz para conciliar as duas atividades? Vamos saber agora. Confira! Bom, eu me chamo Edinaldo Barreto Ribeiro, sou conhecido como Ed Ribeiro, né? Eu sou publicitário, trabalho com a parte de branding, né? E marketing digital também, já tem uns mais de 5 anos aí. Bom, a ideia de investir em marketing e publicidade veio de uma forma muito natural, né? Eu trabalhava eu fazia direito, na verdade, né? Eu cursava direito, fiz 3 anos e meio e depois como eu mudei de curso, fui para publicidade e propaganda, eu já caí logo numa agência bacana e assim, meu primeiro chefe, né, o Guilherme Siqueira, ele foi um cara que foi muito espelho para mim. E eu olhava para ele e falava, pô, um dia eu quero ter uma agência como a dele aqui, eu quero ter um negócio como esse. E eu sempre fui investindo, desde que eu entrei na publicidade e propaganda, né, eu fui investindo na comunicação, né? E fazendo, às vezes, um flyer ali, um cartão de visita aqui, começando com os amigos, fazendo negócio de graça, e depois foi escalando, né, o negócio. Bom, a minha mudança de curso foi muito natural. Eu entrei na empresa júnior, né, da minha faculdade, e lá era uma empresa júnior integrada. Então eu era da área de direito, só que eu mexia com a parte de contratos e negócios. E aí eu caí e falei, posso testar aqui e fazer a parte de marketing também? O pessoal deixou. E eu fui para a parte de marketing. Então assim, lá eu comecei a desempenhar bem e sabe quando você tá num lugar que você fala? Eu chegava no direito e falava, cara, eu não sei se aqui é o lugar que eu quero. E quando eu tava na parte lá da empresa júnior de comunicação, eu falava, nossa, é isso aqui que é a minha vida. Eu fiz um teste vocacional e deu que eu precisava mexer com comunicação. Daí eu fiz a troca do meu curso. Foi muito natural, assim, como tudo aconteceu. No meu dia a dia, eu costumo acordar por volta de umas 5h30 da manhã ali, tomo café, 6h30 no máximo eu já tô na academia. Aí dando umas 7 assim eu já tô de volta, né, da academia. Faço as coisas que eu preciso da empresa, né, porque eu já costumo deixar tudo alinhado na noite anterior. Então é o dia que eu disparo o e-mail, que eu já deixo pronto no dia anterior, né, eu envio mensagem para os funcionários também, né, olha, isso aqui é para fazer hoje e tal, qualquer dúvida me procura. E aí 8 horas eu já tenho que estar trabalhando no governo. Então entrou, tomei banho ali depois da academia, já envio o que eu preciso, né, 8 horas eu já estou trabalhando, de 8 a meio-dia imerso no governo, né, e de meio-dia às 2 eu saio ali, vou para um café, entro no meu notebook mesmo, vou fazendo uma coisa ou outra, volto 2 da tarde, fico de 2 às 6 e depois ali, quando eu volto, eu pego o trânsito, né, da volta. No trânsito eu já estou ligando pro meu sócio, a gente já está conversando enquanto estou ali, às vezes, né, parado no engarrafamento. E chego aqui de noite e faço o alinhamento todo do que foi feito no dia, né, e o que vai ser feito no dia seguinte. Então é uma rotina bem metódica, eu não tenho muito tempo assim de sair para beber com os amigos ou, enfim, ficar curtindo muito em barzinho, né, mas é algo que eu curto. E final de semana também eu costumo trabalhar, aí é só empresa.
Eu adquiri muito conhecimento na prática, né? Tanto que a minha primeira experiência foi de uma forma prática. E aí, quando eu comecei eu sempre pegava assim uma foto de um amigo ou outro, fazia uma edição no Photoshop, tirava uma espinha, né? Fazia algo nesse sentido, mas não era nada relacionado a empresarial, né? Nesse sentido. Quando eu peguei pela empresa, eu fui aprendendo ali e eu senti a necessidade de fazer alguns cursos. Então eu comecei a fazer curso de Photoshop, curso de Illustrator, né? E isso eu já estava na faculdade também, aprendi muito na faculdade, eu fiz projeto de pesquisa lá. Depois que eu saí de lá, eu fiz alguns cursos de capacitação específicos. Comecei um mestrado que eu não dei continuidade, agora estou no MBA, né? Mas assim, sempre eu estou estudando, né? Independente de ser pela faculdade ou independente de ser com algum curso de alguém da internet. Eu gosto de estudar e botar em prática, aplicar, porque se a gente só tem o conhecimento e não aplica ele, não adianta nada, né? O meu progresso na comunicação foi muito por conta da necessidade, né? Então, assim, a necessidade ela faz o homem. Eu comecei fazendo ali umas peças para Photoshop e Illustrator, tive dificuldade com as ferramentas porque eu só sabia o básico, então eu fui sentindo a necessidade de me capacitar naquilo. Comecei a fazer os cursos, depois que eu elevei um pouquinho a barra, eu falei, ok, aqui eu já estou no nível que eu considero que está bom, agora surgiu uma demanda de vídeo, então vamos tentar aprender um Premiere, um After Effects, algum programa de vídeo que me facilite, né? Isso daí. Aí eu fui fazendo os cursos também e de uma forma geral, né? Isso acho que combinado com eu sempre gostar de conversar, ter aprendido técnicas de negociação ao longo da empresa júnior, né, também. Isso foi muito bom porque eu acabei me tornando um pouco mais assertivo e um pouco mais didático. Então eu consegui conversar um pouco melhor com as pessoas, sem muita gíria, sem aqueles vícios de linguagem que a gente tem, né? Óbvio que todo mundo tem, mas dando aquela limpada assim na comunicação para ficar algo mais tranquilo para interagir com o cliente. Eu comecei o meu negócio, na verdade, como um MEI. Logo no primeiro semestre que eu mudei de curso, eu abri o MEI, né? E o MEI me trouxe vários benefícios, né? Assim, eu conseguia emitir nota fiscal, conseguia fechar contratos e colocar lá como o MEI certinho. Assim, é uma ferramenta muito fácil, né, de você utilizar hoje. Eu não sei nem se é uma ferramenta, na verdade, é uma forma muito fácil de você ingressar no mercado. Então, assim, pelo MEI, eu comecei a prestar o serviço, isso lá no início da faculdade, e aí chega num determinado ponto da vida, né, que a gente vai dividindo ali, pegando um PJ aqui, um PJ ali, às vezes, né, foca só em fazer para um freela específico para uma agência e cresce, e você passa do limite do MEI. Então, quando eu passei da primeira vez no limite do MEI, acho que assim, foi no ano passado, né, então eu senti a necessidade e eu já tinha vontade, né, de mexer com outras pessoas, né, trabalhar com um sócio, como é o caso do Marcos. Então a gente juntou e abriu uma microempresa, né? E aí foi onde deu um passo a mais, porque vem mais tributação, mais imposto, mais responsabilidade, mas também aumenta a possibilidade de ganho, né? Eu comecei a prestar serviço fazendo logo. Né? Então, assim, é uma forma de comunicação, mas não necessariamente é um marketing digital. Né? Então, eu fazia o primeiro processo, né, que era de logo. Depois eu comecei a fazer logo e identidade visual. Depois vieram algumas pessoas pedindo logo, identidade e site. Aí eu comecei a fazer logo, identidade e site. Então, assim, o serviço foi expandindo até que hoje eu tenho, né, pessoas na minha empresa que eu posso contar para fazer a parte de tráfego pago, né, de marketing mesmo. Tenho parceiros que trabalham com a parte de fotografia e de vídeo. Então, o processo de uma agência, depois que eu observei pela primeira vez, eu vi que tinham muitas peças que se encaixavam e eu falei, ok, eu vou fazer essa peça primeiro, para depois eu encaixar uma outra peça, para depois eu encaixar outra. E assim foi seguindo, né? Então, trabalhar com marketing digital, se eu não me engano, eu trabalho só há 2 anos, assim, é bem recente. Uma das formas mais importantes de criar conexão com o cliente é a gente saber mensurar
né? Primeiro, assim, ter a reunião, mas saber mensurar os resultados e passar isso para ele. Porque a gente vê muitos números, né? Agora o cliente ele não consegue enxergar da forma como a gente vê. Tá, o que é um CPC, o que é uma keyword, ele não sabe. Então, a nossa empresa busca facilitar, mastigar isso e entregar de uma forma bem simplificada. Óbvio, né? A gente manda relatórios semanais pelo WhatsApp, né? A gente tem um relatório em tempo real que o cliente pode entrar e observar, né, o que está acontecendo. E a gente também tem acesso tanto ao WhatsApp Business, né, que é onde a gente direciona as campanhas para lá, quanto às vezes pela plataforma de site mesmo. Hoje eu enxergo que o atendimento online ele já existe, né, e a gente só tem que usar ele a nosso favor. Muitos clientes, o primeiro contato que eu tenho com eles é por ligação. Eles pegam meu número com alguém que indicou, me ligam, ou ligam para o meu sócio, o Marcos. Quando eles fazem isso, a gente já tem o primeiro contato totalmente virtual. Então, assim, eu não preciso marcar uma reunião presencial para que ele me conheça. Enfim, eu já passo a segurança ali que ele precisa pelo telefone. Eu sou muito sincero nos meus negócios, eu falo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Muito cliente vem com ideias mirabolantes e tal, mas, por exemplo, que inferem a LGPD, né? Ou que inferem, enfim, a ética do trabalho dele. Por exemplo, um médico tem muitas questões que ele não pode fazer e muitos médicos querem fazer, né, de divulgação. Então a gente instrui tudo isso, isso já passa uma segurança, né? E para o cliente, para mim, a maioria das vezes, como eu falei, né, os clientes eles já vêm meio preparados, sabendo mais ou menos o que eles querem. Então eles já entendem que a realidade virtual, né, de você ter uma reunião virtual, não vai impedir na qualidade da reunião, né? Muitos querem o olho no olho, mas os que vêm buscar a gente já entendem que o tempo deles é valioso o suficiente para que eles não necessariamente precisem pegar um carro, sair de casa, levar meia hora no engarrafamento, chegar até o local para a gente ter uma reunião que eles nem sabem se vai ser boa ou não, né? Então, assim, para eles é muito menos risco eles terem uma reunião virtual e a gente já insere aquela sementinha ali para eles, né? E depois ali para frente fica tudo de uma forma muito normal. Pretendemos expandir o negócio, né? A gente vê a necessidade ainda de aumentar a base de clientes, né? A carteira de clientes, aumentar a base de colaboradores, né? E parceiros também. E a gente pretende expandir, porque o próprio nome já diz, né? Digital Profits. Então a gente quer proporcionar lucros digitais não só para as regiões que a gente atende hoje, né? Que são Sergipe, Distrito Federal e Bahia, né? Mas para o Brasil inteiro. Então é até por conta disso que a gente está trabalhando no site, né? Para a gente atingir mais pessoas e poder, enfim, né? Deixá-las mais tranquilas, né? E mais assim alinhadas com a expectativa de estar no mercado virtual, né? Pois é, gente, a jornada dupla do Edinado não é nada fácil, mas promissora. E no próximo bloco nós vamos debater as atividades dele com o especialista Isael Jorge, analista da Unidade de Educação Empreendedor do Sebrae Nacional. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Empreender em Dose Dupla. No bloco anterior, nós conhecemos a jornada dupla do Edinaldo Ribeiro Filho, que divide o dia entre as atividades de assessor de comunicação e de empreendedor na administração da própria agência de publicidade. E para analisar a rotina dele, nós convidamos o Isael Jorge, que está aqui comigo, analista da Unidade de Educação Empreendedor do Sebrae Nacional. Isael, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Empreender em Dose Dupla. Muito obrigado, prazer estar aqui. É muito comum, né, Isael, a gente vê pessoas que querem empreender terem essa dupla jornada, né? Durante um determinado horário do dia,
exercem aquela atividade e em contrapartida, no outro horário, acabam aí empreendendo, né? E não tem sido diferente com o nosso personagem, o Edinaldo, né? É isso mesmo, como uma forma de complementação de renda, às vezes como início de transição, muitas vezes um grande negócio aí, legal ver a evolução do Edinaldo, né, e a visão que ele tem também de futuro, de crescimento. E muitas vezes, para chegar lá, né, sendo apenas entre aspas, né, mas um grande empresário, enfim, é preciso começar em paralelo a outra atividade, que era a atividade anterior. Então muitas vezes começa assim, e na verdade, acho que é o mote desse programa, né, a gente já ouviu aquela frase, né? Bom, quanto mais coisas eu faço, mais tempo eu tenho. Você fala, pô, como é que é o segredo disso aí, né? E aí a gente viu na trajetória do Edinaldo o grande segredo para que fazendo mais coisa parece que tem mais tempo ainda. Obviamente tem limites, todo dia tem 24 horas para todo mundo, mas organização é a palavra-chave, né? Porque de fato, se a pessoa não se organiza, não dá. Se acrescenta mais coisa, aí fica difícil. E assim como outras profissões, né, Israel? O Edinaldo começou no ramo da advocacia, cursando ali o direito, mas se encontrou, digamos assim, na comunicação, na publicidade, né? E é legal, vou destacar aqui o fato de ele ter tido o primeiro contato aí com a atividade empresarial na empresa Júnior. O Sebrae é bastante conhecido, né, como consultoria de pequenos negócios, né, como agência de desenvolvimento também, mas talvez nem muitos saibam que o Sebrae também tem uma frente de educação empreendedora, tendo como público estudantes, professores, gestores educacionais, né? E olha que interessante, enquanto cursava, né, o curso universitário de Direito, ele foi fazer parte de uma empresa júnior e a gente inclusive tem hoje, na educação empreendedora, alguns desafios rolando por aí, tá? Inclusive um para o nível superior, em parceria com a Brasil Júnior, que é a associação nacional aí que reúne todas as empresas juniores. Então, também para o nosso telespectador, que tem, às vezes, que está cursando, né, um curso superior ou que tem filhos, enfim, ficar de olho nas redes do Sebrae, porque vira e mexe tem um desafio aí para o ensino superior também, inclusive em parceria com as empresas juniores, né, que é uma ótima forma de ter esse primeiro contato com a atividade empresarial. Agora, Zé, a gente sabe que essa dupla jornada não é nada fácil, né? Conciliar duas atividades, de fato, exige muito planejamento, muita paciência e dedicação. Qual o segredo, quais dicas você nos daria para quem está nos assistindo, para quem quer ter essa jornada dupla, para que não influencie uma coisa com a outra, né? Para que um negócio não acabe prejudicando ou comprometendo negativamente o outro? Olha, o primeiro passo é você ter uma ideia do que você quer, né? Acho que o Edinaldo ele tinha essa visão desde o início, ele encontrou a paixão dele, isso é importantíssimo, né? Até mudou de curso, né? Saiu do direito para ir para publicidade, comunicação. E aí ele traçou ali, mesmo que às vezes não tão conscientemente, mas metas. Ele falou, quero trabalhar com isso, quero crescer. E mesmo que você comece pequeno, né? É muito importante que você não comece de forma desorganizada, certo? Como eu falei aqui, a organização do tempo, não é possível você ter essa jornada dupla apagando incêndio, né? Então assim, eu estou estudando, eu estou tendo outro emprego, e aí eu comecei a empreender, eu vou apagar incêndio. Então uma hora eu converso com o fornecedor quando dá, e aí outra hora eu vou lá divulgar o meu trabalho, a minha empresa quando dá. Não é possível fazer isso. Se quer levar a sério, né? Mesmo que seja pequeno ainda, é preciso ter uma rotina. Ele bem colocou isso, ou seja, eu vou dividir, então eu vou dividir também de forma organizada. Eu vou dedicar um tempo para trabalhar, para entrar em contato, para acertar as questões dos meus fornecedores. Ali a gente viu que a empresa dele é da economia criativa, a gente chama, né? Os insumos são intangíveis e tal, o contato com esse fornecedor é um pouco diferente, não é como a gente viu em outros programas aí, que você fabrica doces, por exemplo, vai ter que comprar o chocolate, etc. Aqui é um pouco diferente, mas exige da mesma forma esse preparo, esse tempo específico para falar com o fornecedor, para dedicar à execução do trabalho e para estar em constante contato com o cliente, né? Não é possível esperar que o cliente caia do céu, a gente tem que ter um planejamento também para isso. E essa questão da vocação, das metas, passa obviamente por um planejamento. Às vezes você começa meio de forma não tão organizada com relação ao planejamento, mas assim que possível é essencial preparar, né, o seu modelo de negócios, depois um plano de negócios, qual é a sua proposta de valor que você quer passar, né? E aí vem os diferenciais do seu negócio, etc.
Ouvindo a história do Edinaldo, Israel, a gente percebeu que ele segue de fato uma rotina bem rígida, né? Bem metódica, de segunda a sexta, começa ali um dia bem cedo, às 5h30 da manhã, às 6 e pouquinho já está na academia, às 8 já precisa estar fazendo parte aí da equipe de comunicação do governo, né? Do Distrito Federal. Como conciliar, como de fato encontrar tempo e espaço para se dedicar ao lado pessoal, à vida pessoal, à família? Como dá para organizar, dá para fazer isso? Dá para organizar, mas exige sacrifícios, né? Como eu falei, aquela frase, poxa, quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais tempo eu tenho, ela tem um porém aí, né? A organização, obviamente, e também alguns sacrifícios. Então, você viu, ele tem uma rotina pesada, assim, não estressante pelo que ele falou, até que dá para ele levar assim, de forma saudável, né? Faz exercício diário, mas ele falou, não sobra muito tempo para eu perder tempo, ou seja, para eu jogar ali tempo fora com os amigos, ir para o bar e tal. Isso torna-se mais raro, né? Os finais de semana também ele utiliza para trabalhar, aí sem a questão da jornada no governo, mas exclusivamente para a empresa. Então, assim, é possível, mas exige muita disciplina, muita organização e alguns sacrifícios. Agora, é bom também destacar que esses sacrifícios não podem, né, sobrecarregar você, porque de fato ele, inclusive como meio no início, era só ele. Agora divide um pouco o peso ali com o sócio, com os funcionários, mas se você também se mata muito, né, você é um empreendedor, a sua empresa é você no início, né, e aí você não vai chegar lá. Então você vê, ele mantém uma rotina de exercícios, uma rotina saudável, então dá para você ser intenso e ao mesmo tempo saudável, né. Você falou bem, Israel, da questão do planejamento, né? Seja o planejamento como um todo do negócio, do modelo de negócio, seja ele financeiro. Mas é também importante a gente destacar a questão da capacitação, né? E o Edinaldo focou bem nisso, né? Ele se capacitou, ele estudou para estar onde ele está hoje, né? Perfeito, e capacitação constante, né? Você vê que ele colocou ali, comecei um mestrado, vi que não é pelo título, tá vendo? Essa que é a preocupação principal do empreendedor mesmo. Comecei o mestrado, vi que não era para mim, talvez muito acadêmico, enfim, vou para o MBA, vou absorver mais ali do MBA. E não só isso, né? Não é uma questão só do ensino formal, da educação formal. Ele busca informação a todo momento, ele falou que está lendo, enfim, buscando. A própria profissão dele, o negócio dele, exige no processo prévio à criação, né, de peças, enfim, de identidade visual e tudo mais, exige pesquisa. Você tem aquele briefing do cliente inicial, você entende qual é o cliente do seu cliente, né? Aquela persona e tudo mais. E aí você vai atrás do quê? De pesquisar, para que com essa pesquisa você crie, né, o seu produto para o cliente. Poxa, se você tem que pesquisar cada vez que você recebe um cliente, recebe uma demanda, obviamente você tem que pesquisar também no geral para saber para onde está indo o seu negócio. Você vê que ele utiliza muito tecnologia, novos softwares para ajudar no trabalho. Então é fundamental mesmo estar sempre estudando com foco. Não é estudar só para título, para ter... É um estudo focado no que ele faz e isso é o melhor dos mundos, né? Ele está ao mesmo tempo recebendo informação e aplicando no negócio dele. Então, de fato, né, Israel, o exemplo do Edinaldo é um exemplo a ser seguido, né? Ter aí para quem quer ter essa dupla jornada, empreender em dose dupla, né? Israel, quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Empreender em Dose Dupla do canal Empreender. Eu que agradeço, é um prazer. É isso aí, para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender.